E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Danda na área, diretamente do Marcum 10. É isso mesmo, Marcum 10, dia 14 do 10. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para falar muito de Vasco da Gama, notícias, campo e bola. Amanhã, Vasco retorna ao campo, literalmente, para o Campeonato Brasileiro. Vasco e Fortaleza, 9h30 da noite, lá no Castelão, no estado do Ceará. A gente vai falar bastante das perspectivas do time titular do Vasco da Gama e mais notícias, especialmente sobre o financiamento DIP, a recuperação judicial, todo o processo agora que o Vasco vai ter na justiça para aprovar o financiamento e também dar o pontapé inicial aos pagamentos dos credores. Vamos abordar muito isso aqui. Mas, antes de tudo, quero pedir aqueles momentos reclames do Danda, do Ovov, do Ouvido Vasco, para você deixar aquele like, ajuda muito, joinha, curtida. Você também compartilha a live no grupo dos amigos, do Zap Zap, do Telegram, também nos ajuda. Você pode deixar seus comentários e se inscreve no canal. Se inscreve no canal, que é sempre bom, porque qualquer notificação, qualquer live, a gente posta aqui e fala. Inclusive, agora na parte da manhã, vamos fazer o react do hashtag PHDay tomando as redes sociais. PH, Paulo Henrique, lateral do Vasco, provavelmente titular da seleção brasileira. Então, assim, aquela expectativa boa de que o Vasco vai ter novamente uma presença importante na seleção brasileira e muita expectativa, né, de um jogador que pode estar ganhando um espaço em amistosos na reta final da Copa do Mundo. Mas a gente vai fazer o react. Então, se você tiver inscrito, se você tiver com a notificação em dia aqui do Ouvido Vasco, você acompanha a live. Quem quiser chegar depois para acompanhar o nosso react, não tem problema nenhum. Tem também o botão hype dos vídeos do YouTube, você também ajuda. E por fim, mas não menos importante, o Live Pix, cadê? Aqui, ó, o Live Pix, o QR Code, você mira a câmera do seu celular e pode deixar a sua doação, que a gente também agradece bastante. Vamos lá, a notícia que acaba de sair é sobre o financiamento DIP. Como a gente já comentou, o Vasco conseguiu aprovar com quase unanimidade, 97,7%, o plano de recuperação judicial, na realidade, o terceiro plano, né? A gente teve um primeiro modelo, um segundo modelo em que foi protocolado na véspera do dia 9, do 8 para o dia 9 de outubro, e dentro da Assembleia de Credores foi feito um terceiro plano com algumas alterações. Esse terceiro plano já foi juntado, aprovado e juntado aos autos da quarta vara empresarial e, ao mesmo tempo, concomitantemente, além da análise da doutora Carolina Rossi, responsável pela quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ela proferiu, né, decidiu, emitiu, que você queira o verbo, o despacho para que Ministério Público e o AJ, né, o administrador judicial, emitam pareceres definitivos sobre o financiamento DIP, o financiamento da Crefisa, o financiamento dos 80 milhões que o Vasco está pedindo junto à Justiça para que possa pagar dívidas correntes da Vasco SAF. Esse financiamento é previsto lá na análise do Vasco para cair até dia 26 do 10. Então, assim, existe uma urgência do Vasco. A gente sabe muito bem sobre as dúvidas se esse pedido de financiamento DIP, porque tem garantias de 10%, era 20%, passou para 10% das cotas da Vasco SAF, irão passar o pedido pelos conselhos beneméritos e deliberativo do Vasco da Gama. O Vasco diz que não, porém, tanto o administrador judicial quanto o Ministério Público dizem que sim. Então, vamos ver os pareceres definitivos nas próximas horas, porque a Juíza deu apenas 48 horas para que Ministério Público e administrador judicial emitissem pareceres, trabalhos definitivos sobre o pedido do financiamento DIP da Crefisa.
E Crefisa foi o grande assunto do dia de ontem, porque a galera do Atenção Vascaínos, Flávio Dias, Emerson Rocha, Jean Faísca, a galera boa, Sérgio Quinde, soltou a braba, isso é, dizendo que além dos naming rights São Januário, a Crefisa é sim interessada em emitir uma proposta para comprar a parte da 777/ACAP e que tenha posse, direito da Vasco SAF. Sim, esses 31% que estão sendo discutidos em arbitragem entre Vasco Associativo e ACAP, que coordena, administra, sabe-se lá, né? Aonde foi parar Josh Vander? É que nem onde está o Oli, aquele bonequinho, aqueles livros dos anos 80 e 90, por onde anda Josh, ninguém sabe. Porém, fala de Flávio Dias em relação à Crefisa, lá da Atenção Vascaínos, dizendo que a Crefisa sim manifestou interesse em adquirir a Vasco SAF. Então, saiu do financiamento, passou pelo naming rights e agora o relato é de que sim há interesse sobre a Vasco SAF. Vamos ver cenas dos próximos capítulos, essa aproximação novamente de Crefisa, José Lamáquia, Leila Pereira e Pedrinho vem forte pelo jeito e a gente acompanha tudo isso aqui, cenas dos próximos capítulos. A Crefisa pode adquirir? Como é que funciona isso? A Leila é presidente do Palmeiras? Fica algo antiético, moral, né? Muitos questionamentos em relação a isso. É legal, mas é antiético uma presidente de um clube de Série A ter a presidência e, ao mesmo tempo, ser a dona da empresa que comanda o Vasco SAF, isso é, Palmeiras e Vasco SAF, sendo administrados pela mesma pessoa ou pelo mesmo CNPJ, cara, é um rolo. Eu vou te falar que legalmente não existem mais barreiras, porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras, porém, a Leila sendo presidente, é óbvio que vai sempre criar uma pulguinha atrás da orelha. Ué, ela é dona da Crefisa, está patrocinando o Vasco, é presidente do Palmeiras, como é que funciona? Ela se licencia de cargo do Palmeiras, sai do board, da direção da Crefisa, vai criar-se uma outra empresa para administrar o Vasco. Cara, são assuntos para lá de quentes e que a gente vai ter uma noção, especialmente estando a Crefisa apta para oferecer essa proposta ou até passando pelo financiamento DIP. Imagino que se o Ministério Público e administrador judicial não toparem o financiamento DIP, teremos um grande problema. Essas 48 horas serão muito importantes. Vamos acompanhar. E falando de Vasco e Fortaleza, confronto de dia 15, amanhã, quarta-feira, às 9h30 da noite, Vasco da Gama está fazendo, como a gente comentou, uma operação para trazer Puma Rodrigues, que jogou na Malásia contra o Bequistão, e PH, que vai jogar daqui a pouquinho contra o Japão. Cara, é uma maratona e tudo leva a crer, segundo a galera do Atenção Vascaínos, de que Pumita será o titular contra o Fortaleza. Isso é, ele vai sair, já saiu lá da Malásia, e fará sua chegada aqui no Rio de Janeiro por volta de terça-feira, hoje à noite, e provavelmente será direcionado para Fortaleza. Então, vamos acompanhar aí, porque Pumita vai pegar um jet lag. Estou preocupado com isso, porque acho que é um desgaste para um jogador. Ele foi titular absoluto por 90 minutos da partida da seleção uruguaia contra o Bequistão, e até, para quem não sabe, o Bequistão é uma das seleções já classificadas para a Copa do Mundo do ano que vem. O Bequistão está no chaveamento da FIFA, das eliminatórias da área. Então, estará presente na Copa do Mundo. O Uruguai vence de 2-1 e o Pumita jogou 90 minutos. Então, assim, curioso para ver como é que vai chegar o rapaz, né? Como é que vai estar o Pumita. E a gente tem a confirmação, inclusive, que PH é titular na seleção brasileira contra o Japão, logo mais 7h30. Então,
Teremos os dois laterais nessa operação de guerra para voltarem para o Brasil, para Fortaleza, para o jogo contra o time tricolor, o Leão, o Lion, lá do Nordeste. Porém, a gente sabe do desgaste da viagem dessa maratona. Vamos ver se vai ter uma improvisação, um Tietê titular no primeiro tempo, um Pumita chegando no segundo. Cara, acho que tem muito também de saber como é que é o estado físico, mental do próprio Pumita e do PH depois dessa maratona. Vamos acompanhar, né? E a outra novidade é que existe a real chance de Verratti, de novo, depois do jogo do Corinthians, pegar um banquinho e Andrés Gomes, o Pontinha Colômbia, jogar de titular. Então o Vasco teria Ryan centralizado, Nuno Moreira e Andrés Gomes, Verratti no banco. Será? O que você acha? Você concorda com a barração do Verratti? É necessário? É melhor barrar num jogo fora de casa, numa correria que provavelmente o Fortaleza vai tentar impor? Fortaleza que está na zona da degola, vai ou racha, ou não, é jogo decisivo, é jogo para o Verratti, apesar da seca que ele está passando, é importante contar com o capitão do Vasco, né? E aí, quem vira o capitão? Léo Jardim, provavelmente. Cenas dos próximos capítulos, os relacionados do Vasco da Gama saem hoje à tarde, porque o Vasco já mostrou a sua preparação para a semana, viaja hoje à tarde para Fortaleza, amanhã é jogo, os relacionados saem em virtude da viagem Rio-Fortaleza. A gente vai acompanhar muito aqui para você de todas essas notícias que o Vasco nos fornece. É isso, meus amigos. Esse foi o Marco 10 do dia 14 do 10. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like, aquela curtida, o joinha, compartilha, comenta. A gente agradece muito. Se inscreve no canal. Pode virar membro do canal também. É baratinho, não vale nem uma coquinha gelada, nem a coquinha de 200 ml. E você também pode deixar sua contribuição no QR Code. Valeu, tamo junto e bora PH, hashtag PHDay. Valeu!